Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso Comentários de Quinta. A gente hoje veio falar, não surpreendentemente, mais uma vez, sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC, que vai entrar aqui na tela agora, o HC 895-875 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. O fato da gente ter trazido essa decisão, né, mais uma vez, do Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez também, como a gente vai falar daqui a pouco, relacionada à decisão, ou à fundamentação da decisão, porque o paciente, né, o impetrante seria Lucas Augusto Rezende Dias, né? O paciente Hélio Cardoso Martins. Então, o paciente ele teria descumprido medidas protetivas. Só que aí, o que acontece, né? Mesmo com um descumprimento de medida protetiva, o que é que essa decisão... Por que a gente trouxe essa decisão? Porque mesmo com esse descumprimento, o que a gente sabe, né? Que lá o 319, se eu não me engano, do CPP, se eu não me engano, 319, né? Que Na vai verdade, falar o sobre 319 descumprimento é o 313. o 319 é de medidas cautelares, né? Isso. Esqueça. O 303 vai falar de descumprimento. Mesmo que o 303 fale que o descumprimento ele pode gerar uma prisão preventiva, isso tem que estar motivado concretamente pela decisão do juiz. Não adianta somente pelo fato do descumprimento exigir... Se já existe uma causa e efeito, né? Não exige uma causa e efeito com o descumprimento. Exige uma motivação dizendo que esses fatos são contemporâneos, né, e que existe uma medida excepcional da prisão preventiva, né, André? Me parece... Bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos escutando. Me parece, Marcos, que quando o legislador usa lá na norma o pode, esse pode ele é interpretado de forma modular. Então, quando é um pode favorável ao réu, realmente pode. Pode, se quiser pode, mas se não quiser não pode. Mas quando é um pode contrário ao réu, vira um automatismo, automaticamente é feito, né? Então, quando o legislador ele diz que sim, uma das causas de prisão preventiva é pelo descumprimento das MPUs, vou chamar de MPU, a medida protetiva de urgência, automaticamente parte do pressuposto que violou a MPU, automaticamente haverá ali uma prisão decretada. O assunto ele é polêmico, se não fosse, não teríamos escolhido ele aqui para esses comentários. Por quê? Porque diz respeito a um tema muito sensível e relevante na sociedade, que é a violência doméstica contra a mulher. Então, ninguém aqui está negando a relevância disso, negando a importância do debate e a importância de medidas mais rigorosas em relação à proteção da mulher. Uma dessas medidas são as medidas protetivas de urgência. São medidas que são bem menos invasivas do que as cautelares, porque basicamente são afastamentos, ausência de contato, mas também Não deixa de ser uma restrição à liberdade. não deixa de ser uma restrição. E podem ser obtidas com muito mais facilidade. Basicamente, um depoimento firme da mulher solicitando a MPU seria suficiente para que o juiz ele concedesse a MPU. Só que ao lado da MPU vem essa necessidade de proteger o rigor na observância da MPU, de que se ela for descumprida, pode-se decretar a prisão preventiva do agente. Mas essa prisão preventiva ela não pode vir de um automatismo. Por quê? Porque a gente pode estar falando de uma violência doméstica de menor magnitude. Repito, chamá-la de menor magnitude não é desconsiderá-la, não é entender que ela não se trata de um problema social também, mas que ela não demandaria proporcionalmente uma medida tão gravosa como a prisão. Então, mesmo diante de uma violência doméstica de menor magnitude, violência moral, uma violência psicológica, digamos, com a MPU concedida, a violação da MPU ela não poderia automaticamente, e é isso que a decisão aqui vai trazer, ensejar uma cautelar prisional. Porque, em última análise, está se dizendo aqui o óbvio, de que para ser uma cautelar prisional não existe a prisão preventiva à parte da MPU, aquela que precisa de fumus commissi delicti, prova da materialidade do crime, indício suficiente de autoria, mais o periculum libertatis, né, do 312, e aquela prisão do MPU, cujos requisitos
ou pressupostos seriam automaticamente preenchidos. Então, independentemente de se tratar de uma MPU violada, o que se tem que fazer é verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, e é evidente, mas foi necessário chegar até o STJ para que a gente tenha essa decisão da lavra do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E eu destaco aqui algumas partes, Marcos. Uma delas é o próprio trecho da decisão do HC 268.099, do relator, cujo relator foi o ministro Sebastião Reis Júnior, que diz, abre aspas, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste STJ, não há nenhum óbice a que o relator conceda a ordem liminarmente. Então, mais uma vez, a gente está diante dessas decisões que não conhece do habeas corpus, mas que se vale da possibilidade da ordem sendo conhecida de ofício liminarmente, por se tratar de uma agressão, violação patente ao direito de liberdade. E a última parte que eu destaco, mais adiante, e aí já as próprias palavras do ministro relator, exige-se ainda que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade, sublinhado, da medida vedada as considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Infelizmente, o que a gente mais percebe muitas vezes são medidas com considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime e fazendo tábula rasa da contemporaneidade. Então, pessoal, acrescentando ao que o André trouxe muito bem aqui em relação aos comentários dessa decisão de habeas corpus, é mais uma vez trazer a importância da fundamentação da decisão do magistrado. A gente tem decisões muito genéricas e a gente não está falando apenas em Alagoas, né, que é do local que a gente fala. A gente percebe, porque a gente atua em outros estados aqui do Brasil também, a gente percebe que as decisões elas são genéricas no Brasil todo. E vejam, não é apenas no primeiro grau. Essa ainda é talvez o buziles da questão, né? Não é apenas no primeiro grau. Porque quando a gente vê decisões dos tribunais, quando a gente vê até decisões do STJ, a gente fala muito do STJ aqui, que o STJ é o local que tem as melhores decisões no âmbito penal hoje em dia no Brasil, e é verdade. Porém, às vezes as decisões do STJ, elas são chancelando o que o primeiro e o segundo grau fizeram, e ainda mais, né, trazendo questões de fundamentação genérica. É que a gente traz a nata aqui. A gente traz o que a gente quer polemizar, o que a gente pode utilizar, esses argumentos aqui, argumentos de autoridade que a gente pode utilizar, porque eles utilizam de argumento de autoridade muitas vezes, juntando decisões, a gente pode juntar decisões de argumento. O nosso argumento aqui é esse, está pautado nessas decisões aqui que vocês mesmos deram, né? Para a gente chegar nelas aqui, a gente passou por dezenas de outras que são imprestáveis é muito forte. Mas são imprestáveis para o nosso propósito, que é mostrar para você que está assistindo a gente alguns caminhos viáveis e caminhos respaldados por tribunais superiores. Então, não é que a gente, quando entra no site do STJ, só vai encontrar a decisão desse quilate. Quem dera, né? Quem dera. E além disso, nesse caso, falando do caso concreto específico, né? Vejam que era uma medida protetiva de urgência, uma MPU. Aí eu vou trazer um pouco do caso aqui, né? Que foi aplicada em 5 de novembro de 2023. E aí houve um descumprimento em 25 de setembro. Eu falei novembro, mas é setembro, né? 25 de setembro de 2023. Então, cerca de 20 dias depois dela. Só que, primeiro, o Ministério Público não tomou nenhuma medida, ele ficou sabendo e não tomou nenhuma medida imediata. Ele foi requerer a prisão preventiva por descumprimento 3 meses depois. Que dentro desses 3 meses não houve nenhum outro fato de descumprimento. E, além disso, nesse descumprimento, foi sem violência. Então, é claro que se há uma medida protetiva de urgência e o indivíduo que está sofrendo essa medida, ele vai ainda com violência, ele tenta
né, quebrar essa medida, descumprir ela, assim, a gente tem um argumento a mais para o Ministério Público requerer a preventiva nesses termos. Mas nesse caso, foi uma vez, não houve violência e o Ministério Público só requereu 3 meses depois. Cadê a contemporaneidade, né? Veja, o André falou aqui mais cedo, nesse comentário de quinta, que não é porque foi descumprido que automaticamente precisa haver a decretação da prisão preventiva. Até porque precisa cumprir os requisitos de qualquer outra cautelar, né? Fomos commisso delicti, periculo libertatis. Não cumpriu? Não há o que se falar em prisão preventiva. Eu quero crer que, se tivesse sido um descumprimento mediante violência, o promotor ou promotora do caso seria mais diligente. Mais diligente, porque exatamente. 3 meses a tragédia já estaria sido Exatamente. perpetrada. Exatamente. Então, o que, acertadamente, na nossa visão, o STJ fez aqui foi revogar uma preventiva que foi feita 3 meses depois de um descumprimento que foi sem violência e que não houve nenhum outro descumprimento. Então, não havia contemporaneidade. E nenhuma das testemunhas que foram arroladas falaram que de nenhuma violência ou falaram de nenhum outro descumprimento. Então, vejam que, nesse caso, na nossa visão, o STJ acertou em revogar a medida protetiva, a prisão preventiva, porque, apesar do descumprimento dela, né, não havia contemporaneidade e não havia violência em relação ao seu descumprimento. Muito bem, é isso. Então, com isso, a gente encerra mais um Comentários de Quinta. Curte aí, comenta, tira suas dúvidas, conversa conosco, prolonga esse comentários para além dos comentários gravados. Vamos debater sobre o tema, o que é que você acha? Indica ele para um amigo, para uma amiga que você acha que vai gostar do tema. E até próximo. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.